Olá, hoje nós vamos falar dos sufixos da língua inglesa. Os sufixos, de forma simplificada, são palavras ou letras que nós colocamos no final de uma palavra para dar um certo significado. É de salientar que essas palavras ou letras somente se encontram no final de uma frase e nunca no início. Temos como exemplos: felizmente, que tem como sufixo mente. Temos alternadamente, que tem como sufixo mente. Começaremos agora pelos sufixos ER ou OR. Os sufixos ER ou OR, eles indicam a pessoa que realiza uma certa ação, ou a pessoa que está associada a uma determinada ocupação ou profissão. Por exemplo, actor, neste caso ator; singer, neste caso cantor; boxer, neste caso boxeador; teacher, neste caso professor. Em todos esses casos, estamos a falar de certas pessoas que estão associadas a um certo tipo de ocupação, certo tipo de profissão. Neste caso, antes dos sufixos, nós temos a ideia do que a certa pessoa faz. Por exemplo, actor é aquele que faz o act. Act significa encenar. Temos o singer, que é aquele que faz o sing, que é cantar. E temos um outro exemplo, temos esses outros vários exemplos que seguem a mesma ideia. Agora, quando se refere aos sufixos able e able, esses sufixos indicam capacidade ou possibilidade de algo. Vejamos alguns exemplos. Temos doable, que é traduzido como fazível ou execuível, ou seja, algo que pode se fazer. Outro exemplo que temos é visible, que é traduzido como visível, algo que pode se ver. O outro exemplo que nós temos é audible, que é traduzido como audível, algo que é possível de se ouvir. Outro exemplo que temos comfortable, que é traduzido como confortável, que dá essa ideia de capacidade de trazer conforto. Outro exemplo que nós temos é adorable. Neste caso é traduzido como adorável, aquilo que pode ser adorado. Agora vamos prosseguir para o sufixo ness. O sufixo ness indica um estado ou qualidade. Vejamos alguns exemplos. Happiness, neste caso felicidade, é um estado. Temos sadness, neste caso tristeza, um estado. Kindness, neste caso bondade. Weakness, neste caso fraqueza. Darkness, neste caso escuridão. Agora vamos prosseguir para o sufixo less. O sufixo less indica a falta ou ausência de algo. Vejamos alguns exemplos. Endless, neste caso, algo sem fim. Infinito, neste caso, endless. Endless é o mesmo que infinito, porque infinito não tem fim. Temos também flawless, neste caso, sem defeito. Sem defeito, o que é? Perfeito. Hopeless, quis dizer, sem esperança. Limitless, sem limites, infinito, neste caso. Full. Esse sufixo indica que algo está cheio ou que contém algo. Está cheio de uma certa coisa ou contém algo. Por exemplo, wonderful, neste caso, maravilhoso, está cheio de maravilhas. Colorful, colorido. Beautiful, bonito ou bonita. Shameful, quis dizer, vergonhoso. Peaceful, pacífico. Word ou words. Esses dois sufixos
indicam direção ou tendência. Por exemplo, toward, que significa em direção a um certo lugar. Forward, em direção à frente. Backward, em direção à parte de trás, neste caso para trás. Downward, em direção à parte de baixo. All. O sufixo all indica que algo está relacionado a uma certa coisa ou é característica de uma certa coisa, característico de algo neste caso. Exemplos: cultural, quer dizer cultural neste caso. Natural, natural. Emotional, emocional. E social, social. Agora vamos prosseguir para o sufixo action. Esse sufixo indica um processo ou estado. Geralmente, esse sufixo, quando nós temos esse sufixo numa palavra, o sufixo faz com que a palavra termine com ação. Termine com a palavra ação. Por exemplo, information, informação. Explanation, explanação. Movimentation, movimentação. Isolation, isolação. Agora vamos para o sufixo us. Esse sufixo indica que está cheio de uma certa coisa ou uma certa tendência a algo. Por exemplo, dangerous, cheio de perigo ou perigoso. Precious, precioso. Delicious, delicioso. Curious, curioso. É tudo por hoje. Espero que a aula tenha sido produtiva e peço que apresentem os vossos comentários, as vossas dúvidas, pois estarei apto a responder.